que é na lógica, né? A gente falava isso... Falamos ontem. A gente falou ontem, antes do anúncio, né? Só tem 2 treinadores que hoje apagariam o incêndio do São Paulo. Rogério Ceni e o Dorival Júnior. Um deles chegou, então era o que tinha que acontecer para acalmar a própria torcida do São Paulo, que ontem à noite... Né? Não, tem que falar sobre isso. Foi lá pro CT. Você viu as imagens? Não, porque primeiro que a diretoria de São Paulo também... Pera um pouquinho só. O cara fala, porque esse cara adora aparecer pra imprensa, né? Olha, nós não vamos embora enquanto os jogadores não saírem pra... Não, vocês vão embora. Vocês não vão ficar embora, chama a polícia. Ou então joga uma carteira de trabalho lá no meio, Leão, que também não fica um, tá? Não, porque o cara passa o dia em frente ao CT, já não tem o que fazer, desculpa. Tá com tempo. Não, tá com tempo Mas sobrando. eles chegaram direto de Caxias do Sul. Foram direto pro CT. Tô falando, não tem o que fazer. Tinha bastante gente, tá? hein? Só que tem o seguinte, tá? Esse tom, por isso que eu falo que os clubes também são culpados, Leão. Esse tom de nós não vamos embora sem alguém vir falar com a gente e o clube aceitar. Foi o elenco inteiro. Entendeu? Desceu todo mundo. O elenco inteiro de São Paulo Pera foi lá. um pouquinho. Na calçada do CT. Ó, não dá espaço pra quem não pode ter espaço. Depois não reclama. Tá? É que no caso do São Paulo específico, que a torcida já ficou do lado da diretoria e fica contra, depende dos interesses, e a gente sabe como é que funciona. Tem escola de samba, tem isso, tem aquilo. Teve reforma de sede, de organizada. Aí também ninguém fala. Porque eu acho engraçado que todo mundo desce a lenha nesses assuntos é no Corinthians. Tá? Sim. Quando é dívida, o Corinthians, tudo bem que é maior, mas é o Corinthians. Olha, ligação com a organizada. Porque o Corinthians, o São Paulo tá igualzinho, alemão. Sim. Tá igualzinho. Isso que foi feito ontem aí. São Paulo. Isso que foi feito ontem, Lelê, na porta do CT. Tá, Leão? E a diretoria aceitar, tá? Vai sair todo mundo pra conversar. Eu acho que é uma mancha também na história de São Paulo. A gente tem as imagens aí, Maurício? Pô, dá licença, meu. Já a gente mostra. E o pior, alemão, é que... Aproveitando então o gancho, a gente falou das organizadas, aí o Loeblin sempre se revolta, né, com lógico. essa atitude. E aí, aproveitando a presença do Leão, ilustre convidado aqui, eu tenho uma história, Leão. Só uma coisa, só pro Leão ver as imagens. Ó, Leão. Olha lá. A torcida exigiu a presença dos jogadores. Exigiu. A palavra é essa mesmo. Exigiu. Os jogadores Queriam todos falar com os saíram jogadores. e por mais de 10 minutos ficaram ouvindo o discurso dos integrantes da torcida. Não tinha visto Olha isso, aí, ó. não. Isso foi E ontem. aí, Leão, Esse eu nunca vi. eu acho que aconteceu algo parecido com você. Parece com o Geralmente Retorno da eles Morte. entram no CT Parece dos com o Retorno caras da saem. Morte, pô. Mas é. Não, então, e aconteceu algo parecido com o Leão, que eu ouvi da boca de torcedores do Corinthians, né? Teve uma reunião uma vez de aniversário do Corinthians, com lideranças de torcida, e os caras começaram a contar uma história de 2006, que o Corinthians estava para ser rebaixado, o Leão chega, né, com o time em último colocado, e o Leão consegue livrar o time do rebaixamento. O Corinthians estava concentrado em Atibaia, né? Na época se ia para lá. Pra Bourbon? ficar. Não era Bourbon. Então. E parece, Leão, que os caras invadiram lá Atibaia, estouraram o portão, a torcida organizada do Corinthians, pra ir cobrar os caras contra o rebaixamento. E os caras contam essa história falando o seguinte: o Leão peitou a gente. Não Ele teve peitou a torcida medo, jovem não. do Santos, saiu na porrada. Você não saiu na porrada com os caras da torcida A jovem? gente foi lá querendo falar com os jogadores, o Leão assumiu a bronca, foi lá e falou: vocês vão falar comigo, que eu sou o responsável aqui. Deixa eu falar pra você. Isso não foi em Atibaia. Isso foi no Jarinu. Jarinu. Num centro de treinamento, que era de um amigo meu. E às vezes nós concentrávamos lá. Inclusive levei até a seleção brasileira lá. Falavam que era meu. Pena que não era, mas eu falava que era meu. É verdade, falaram que era seu. Tá lá até hoje com o mesmo dono. Por sinal, meu amigo, o saudoso Bernardo Francês, que arrumou o CT do Palmeiras de graça, entendeu? Palmeirense maravilhoso, já falecido, né? E eu estava concentrado sim. Aí eu escutei um barulho, o cara falou: "Senhor, não tá dando mais." Eu falei: "O que é?" Tem um monte de torcedor lá fora querendo fazer isso. É mesmo, né? Tem mesmo? Eles querem falar com os jogadores, pegar os jogadores e tal. Falei: tá bom. Põe todo mundo pra dentro daquela sala lá, ó. Eu vou lá. Fui lá, conversei com eles, fiz eles entenderem que aquela atitude não somava, mas dividia, e que no próximo dia eu esperava um bom comportamento deles na arquibancada. Resolvemos o problema. Falei: e se tiver problema, venha falar comigo. Resolva comigo, porque no meu contrato
Mais uma vez estou falando aqui, o responsável pela equipe de futebol profissional é o treinador. Isso está no contrato. Então, vocês não têm que pegar eles, vocês têm que pegar a mim. Então, eu espero vocês se tiver a próxima vez. Acabou. Foi isso aí que eles contam mesmo. E da jovem também foi no dia que você partiu, os caras foram pra cima de você e você não recua, né? Não, depende, né? Se eu tiver armado, mas você não recua, não. Tem as imagens, você não tem as imagens? De dentro da Vila Belmiro? Não era dia de jogo, né? É um dia de treino. É organizada, Léo. Não dá espaço, cara. Não dá espaço porque não pode ter espaço. Organizada também. Eles sentem quando você é honesto. Quando você está mostrando a realidade da vida para eles. E que eles sabem que a partir do momento que ele passa a conhecer você, que você é um representante deles lá dentro. Aí fica mais fácil governar. Agora, aqueles que querem aparecer, o presidente dar um dinheirinho para não sei o quê, esse não faz parte de uma boa torcida. Nem a torcida quer. A verdade é essa. Ontem eu vi, né? Não sei se foi ontem, outro dia, um jogador elogiando a torcida dele e falou que com essa torcida nós temos que jogar cada vez mais. Não sei que time que foi. Então é o seguinte, você vê que a equipe desse rapaz já está se associando à torcida de uma maneira de trabalho, de dedicação. Então a torcida fica também tranquila, eu acho.